Estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria revela uma estatística preocupante. Uma entre cada 8 crianças e adolescentes, com idade que varia de 6 a 17 anos, sofre algum tipo de transtorno mental. O total é de 5 milhões de meninos e meninas, com os mais variados tipos de distúrbios: ansiedade, depressão, retardo, fobia, dificuldade de concentração, hiperatividade e autismo. São as doenças mais comuns entre essa parcela da população. 30% dessas crianças e jovens não conseguem atendimento médico pela rede pública de saúde. O estudo é da ABP, que também revelou que mais de 1 milhão desses meninos e meninas apresentam distúrbio psiquiátrico decorrente do uso de drogas e dependência do álcool. Desânimo, tristeza, agressividade, dificuldade de concentração, problemas de aprendizado, atraso na fala, insônia e medo excessivo. Esses, entre outros sintomas, podem indicar a necessidade de tratamento mental especializado. A recomendação é que a família procure imediatamente um médico. O programa Inclusão vai mostrar a importância do diagnóstico precoce para o tratamento, a recuperação da criança e do jovem que sofrem com o transtorno mental. Especialistas falam sobre a origem e os sintomas da doença e apontam as dificuldades da rede pública em expandir a assistência à saúde mental. Essas e outras informações você acompanha no programa Inclusão, que começa agora. Ele é um pouco agitado, né? Ele não ficava quieto dentro de casa. Ele diz assim: eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Eu fico agoniado. Ele é uma criança assim que não fica quieto, ele fica assim nervoso. Uma coisa que você fala com ele, ele fica nervoso. Ele todo o tempo é assim, sabe? Aí tem hora que ele começa a chorar. Foi encaminhado para cá, principalmente hoje em dia, que ela com 8 anos não sabe ler ainda. Ela tem muita dificuldade e troca as letras, né? Esses são depoimentos de familiares das crianças que são atendidas no ambulatório de psiquiatria infantil do Hospital Universitário de Brasília. Uma vez por semana, os pequenos pacientes são acompanhados pela equipe de saúde mental do HUB. É um ambulatório que ele está aberto a todo tipo de criança de 0 a 18 anos de idade, tá? Com dificuldades emocionais. Nós temos muitas crianças com diagnóstico de depressão e de transtornos de ansiedade. Bom, depressão em crianças a gente pode chegar também até 20% da população, tá? E transtornos ansiosos também. A gente pode até transtornos ansiosos chegar a 40% da população. A médica responsável pelo programa de atendimento à saúde mental infantil do HUB, doutora Lia Lopes, explica quais são os fatores responsáveis pelo transtorno mental em criança e adolescente. A gente sempre tem que pensar que a doença mental tem os componentes biológicos e os componentes emocionais e sociais. Então, o que é isso? Os componentes biológicos são os herdados, na sua grande maioria, os genéticos, né? Ou os adquiridos, até alguma alteração durante a gestação, algum tipo de infecção, alguma sequela que a criança tenha tanto de uma gravidez com algum tipo de risco, como alguma outra doença física que possa promover depressão. O que seriam? Emocionais e sociais. Presença, né, ter presenciado ou vivenciado violência, violência doméstica, violência na rua. Hoje está muito comum, então, né, criança ser vítima de assalto, criança ser vítima de bullying, que é um tipo de violência da escola. A psiquiatra ressalta a importância do diagnóstico precoce para o tratamento de uma doença que prejudica o desenvolvimento da criança e traz graves consequências na vida adulta. Quanto mais cedo nós pudermos fazer um diagnóstico, entender o que está acontecendo com a criança e poder investir em tratamento, e muitas vezes nesses primeiros anos de vida não é só medicação, é tratamento com estimulação, conversa, brinquedo.
né, são brinquedos direcionados, estimulações de motricidade, que é movimento direcionado, a criança pode conseguir, por a plasticidade neuronal, pela capacidade de regeneração do cérebro, se recuperar. Se não se recuperar completamente, poder melhorar muito a qualidade de vida. Abaixo de 5 anos de idade, 5% tem transtorno bipolar. O diagnóstico não é feito. Você quase não vê o diagnóstico de transtorno bipolar na infância. No entanto, existe mais de 5% das pessoas com transtorno bipolar abaixo de 5 anos. Isso é grave, porque se você faz a prevenção precoce, se você trata a pessoa mais cedo, se você faz a intervenção precoce, você evita que essas pessoas tenham esses quadros graves e que tenham necessidade de internações várias ao longo da vida. O maior percentual de presença da doença está antes dos 22 anos de idade, que pega exatamente infância, puberdade e adolescência. Segundo o médico Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, a doença mental, quando não tratada, é capaz de levar o jovem a cometer atos extremos contra a própria vida. Nos últimos anos, o índice de suicídio entre adolescentes na faixa de 14, 15 anos até pessoas adultas com 25 tem crescido, tem aumentado. Não se fala sobre isso e é preciso falar. É preciso termos ações diretas e objetivas. Por quê? Porque tem as doenças que levam a isso, como depressão, como transtorno de humor bipolar, como esquizofrenia. Algumas dificuldades que as crianças enfrentam na escola podem estar relacionadas a caso de depressão, a doença mais prevalente entre crianças e jovens. As crianças com idade escolar, né, em torno de 7 anos de idade até 10 anos de idade, as queixas muitas vezes não são claras de que estão tristes, né, que estão deprimidas. Crianças que começam a ir mal na escola, que alteram o padrão de sono, não dormem bem à noite ou muitas vezes ficam muito sonolentas. Também crianças que alteram o padrão de alimentação, ou comem demais ou param de comer. E crianças que começam a ter queixas muito frequentes somáticas, queixas no corpo, dor de cabeça frequente, dor de barriga frequente. Então a gente tem que estar muito atento. Além da depressão, a hiperatividade é outro transtorno bastante comum entre os pequenos. A criança hiperativa é aquela que não consegue ficar numa fila, que não consegue ficar sentada muito tempo numa cadeira, é aquela que não consegue ouvir a pessoa falar até o final, interrompe antes, é aquela que não consegue obedecer às ordens, muito agitada, muito inquieta, que é a hiperatividade. O quadro de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ou de déficit de atenção e hiperatividade, é um quadro que a criança não consegue se manter atenta e concentrada e parada por um tempo maior do que poucos minutos, mas isso é uma questão de faixa etária. João Pedro é filho único de Janete. Após passar por uma avaliação médica, a mãe recebeu o diagnóstico de que o menino é autista. Ele não olhava nos olhos quando a gente chamava, ele parecia surdo, ele não engatinhou, muito pouco ele engatinhou, ele já praticamente levantou e andou. Ele não falava papai, mamãe, ele não apontava os objetos que ele queria. A criança com diagnóstico de autismo é dependente e necessita de cuidados constantes e atenção redobrada dos pais. Não tem a noção exata do perigo que uma criança comum tem, que uma criança normal tem. Ele pode ir num rompante, porque eles são de rompante. O temperamento deles é imprevisível às vezes. Ele pode correr para o meio da rua. Hoje em dia a gente já sabe, já tem pesquisas que comprovam e a Associação Americana de Psiquiatria adota o conceito de transtorno do desenvolvimento, junto com outras síndromes, mas é um transtorno que a pessoa já nasce com ele e ao longo do desenvolvimento é que ele aparece. No caso do autismo, antes dos 24 meses, aparece algum sintoma, ou atraso na fala, ou algum distúrbio de comportamento,
ou alguma alteração de percepção sensorial, já um atraso, uma defasagem no contato social. As causas desse transtorno, conhecido por autismo, ainda não foram descobertas. A única certeza que se tem hoje é que não existe cura. Os sintomas variam e se manifestam de várias formas. A criança ela tem movimentos pendulares, movimentos com a cabeça, movimentos com a mão, que se mantêm repetitivos durante o dia inteiro, durante um período longo. O transtorno invasivo do desenvolvimento, TID, atinge crianças e jovens. É um grupo de patologias que são todas autismo de diversos graus, por diferentes causas. Então, dentro do TID, dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, nós temos autismo, o autismo atípico, que a gente chama, que são aqueles casos que não têm todos os sintomas, ou aqueles casos que você tem deficiência mental com características autísticas, né? Então, os deficientes mentais mais graves, eles geralmente têm isolamento, não têm linguagem, esse tipo de quadro. Aquele autismo levíssimo ou considerado por alguns autores uma outra patologia, que é a síndrome de Asperger. Uma orientação para os pais. Sempre que tiver dúvidas sobre o comportamento do filho, procurar atendimento. A gente sabe que na rede pública tem dificuldade de atendimento, sim, mas o clínico geral, o pediatra, os enfermeiros, psicólogos dos postos já podem dar uma primeira orientação. Segundo, sempre estar atento à escola. Crianças com mau rendimento escolar não necessariamente é falta de vontade da criança, na maioria das vezes não é algo que está acontecendo. Os especialistas alertam para os cuidados que os pais devem ter com os filhos. Para eles, a presença da família é fator determinante na saúde mental da criança. Um dos quadros mais comuns na infância é o abandono, né? O abandono tem consequências para a saúde mental da criança, tem consequências para a saúde física da criança, para o desenvolvimento da criança quando se tornar um adulto. É uma marca indelével. Você imagina que nós temos cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes necessitando de atendimento psiquiátrico no país e nós não temos isso em quantidade para atender esses 5 milhões de crianças e adolescentes e também não temos em qualidade. Nós temos bons serviços, mas pontuados e principalmente localizados em hospitais universitários, em universidades, o que não é o adequado. Diante dessa dura realidade, qual deve ser o papel dos poderes legislativo e executivo na construção e implementação de políticas públicas de saúde mental para atender a população infanto-juvenil? O programa Inclusão entrevistou 2 autoridades com atuação importante na área de saúde mental. O senador Flávio Arnes, do estado do Paraná, que há muitos anos se dedica à luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual na sociedade. Nosso outro entrevistado é o médico psiquiatra e coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Dr. Pedro Delgado, que participou intensamente do processo da reforma psiquiátrica no país. Existem 100 e poucos CAPCI no Brasil, cadastrados em funcionamento formalmente 101 CAPCI. É um número pequeno para as necessidades do país, mas esses serviços vão se ampliando a cada ano. Tipicamente, um CAPCI é uma casa, uma casa normalmente alugada pela prefeitura com apoio financeiro do Ministério da Saúde, uma casa confortável, grande, capaz de abrigar consultórios, salas de recreação, oficinas terapêuticas, um jardim e um lugar onde as crianças possam se sentir confortáveis para fazer atividades, porque no trato com a criança a atividade é absolutamente fundamental. O brinquedo é um meio de abordagem das situações da criança que é essencial para o trabalho terapêutico na psiquiatria infantil e na saúde mental da infância. Eu diria que uma das iniciativas mais importantes é que é desenvolvida pela Associação Gerando Saúde Mental,
dividiu o seu estado em 30 regiões. Cada região, junto com a prefeitura, junto com as entidades, indicou coordenadores da própria comunidade para a área da saúde mental. Esses coordenadores das 30 regiões se reúnem mensalmente em Curitiba para aprender sobre a área, para trocar experiências, para se aprofundar nos assuntos, né? Então, mensalmente, né? Quer dizer, mensalmente eles estão indo a Curitiba. No mês seguinte à reunião, eles retornam à região e reúnem os coordenadores dos municípios daquela região. Sempre um médico, né, que queira assim, se aprofundar no assunto, o psicólogo, o assistente social e o pedagogo. Então, a Associação Gerando Saúde Mental, no caso, eu diria que é uma experiência extraordinária, não tem por objetivo atender a pessoa, mas tem por objetivo contribuir para articular as ações, né, com municípios, com o Estado, com o próprio governo federal, o Ministério da Saúde, com a comunidade, as pastorais, as APAES, né, as entidades todas. Vamos juntos pensar, né, neste desafio, aprendermos juntos e implantarmos os serviços. Nós tivemos avanços importantes na área da saúde mental no Brasil, particularmente com a criação dos CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial. Então, isto foi algo muito importante, porém, eu diria que recentemente houve um retrocesso extraordinário, porque até o final do ano de 2008, a organização dos CAPs, a qualificação, a consolidação, tudo isso era feito com recurso do Ministério da Saúde extra-teto. Ou seja, o Estado e o município recebiam esses recursos para dentro de uma política nacional de atendimento da pessoa com distúrbio mental, fossem organizados esses serviços. A partir do final do ano, esses recursos foram incorporados nos tetos dos estados e municípios, que podem gastar esse recurso, na verdade, na área que eles desejarem. Pode ser para outras coisas, e as necessidades são muitas, a gente sabe, nos estados e municípios. E como não existe ainda a cultura de atendimento da pessoa com distúrbio mental no Brasil, sem dúvida alguma, essas pessoas vão ser prejudicadas. Em números mais ou menos gerais, a saúde mental como um todo, ela corresponde a 2,5% mais ou menos do orçamento do SUS, de uma forma geral. E a parcela destinada aí à saúde mental da infância ficaria em torno de 1/4 a 1/3 desses valores. Ao todo, com os dados de 2008, o SUS investiu em saúde mental, de uma forma geral, 1,2 bilhões de reais. Esse valor parece grande, ele é grande, é expressivo, mas se considerarmos esses dados que eu mencionei, que são 10 a 12% da população precisa de atendimento, eles não são tão expressivos assim para o tamanho do país. Temos que fiscalizar o orçamento. Qualquer iniciativa que seja relevante tem que contar com recursos, porque senão é demagogia. A gente dizer a área da saúde mental é importante, porque vai representar a saúde para a população. E tudo isso e muitas outras iniciativas podem ser conduzidas perfeitamente pelo Senado, pelas comissões, subcomissões, além da legislação, verificarmos a legislação específica, como eu falei antes, para evitarmos esses retrocessos como este do Ministério da Saúde, que de repente numa canetada de uma portaria põe todo um esforço nacional, né, a perder, né, com falta de recursos, né, quer dizer, repassava-se o recurso para o atendimento dos CAPs, dos Centros de Atendimento Psicossocial, e agora não se repassa mais, inclui-se no bolo do município, e esta prioridade deixa de ser prioridade, quer dizer, não há mais uma política nacional para o enfrentamento desse desafio. E este aspecto deveria ser acompanhado, sem dúvida, pelo Senado Federal. E no
no próximo bloco, você vai saber como funciona o Serviço de Saúde Mental, que atende exclusivamente crianças e jovens com transtornos mentais. Voltamos já.